Muito bom. Amém? Podemos ler? Diz assim, ó, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser o quê? Amigo do mundo, ele constitui-se o quê? Por que, igreja? Aí ele diz depois no 5, ó, ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito em que nós habita, tem o quê? Tem ciúmes. Amém? Aí ele fala, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Aquele que se sujeita a Deus. Só que interessante que ele estava dizendo ali, que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes da tua vida. O Espírito de Deus, ele tem um ciúme terrível da tua pessoa. E às vezes a gente se esquece disso. Nós conhecemos a Deus, entendemos quem é Deus, começamos a andar com Deus. E Deus, ele vai nos abençoando, ele vai trabalhando sobre nós, ele cria propósitos sobre nós. As pessoas não foram criadas para ficar estagnado. Você pega qualquer tipo de ser, de criação, ele mantém o que ele é. O ser humano não, o ser humano ele vai evoluindo, não é? A pessoa começa, ela vai mudando o jeito dela, ela vai se tornando melhor em alguma coisa, ela vai galgando coisas melhores, não é? Ela faz um curso, depois ela tenta um cargo melhor, depois ela quer abrir o negócio próprio dela, ela quer crescer aquilo ali, ela quer expandir, ela não para. E o dia que parar, morre realmente. E tudo isso é movido através de Deus. É Deus que trabalha. E quando nós falamos disso, desse ciúme de Deus, desse porquê que muitas vezes as coisas não dão certo para a gente, me vem uma história na cabeça de Daniel. Vamos lá? Daniel capítulo 5, versículo 1. Eu vou pular algumas coisas e vou ler uma parte. Eu vou ler do 1 ao 5 e depois eu pulo um pouquinho. Amém? Pode ser? Diz assim, ó, o rei Belsazar era o filho de Nabucodonosor, tá bom, irmãos? Ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes. E bebeu vinho na presença de quem? Dos 1000. 2. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha feito o quê? Tinha tirado do templo que estava onde? Em Jerusalém. Para que bebessem neles, e os seus grandes e suas mulheres e concubinas. 3. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. E beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de barro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via o porte da parte da mão que estava escrevendo. E então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos, e turbaram as juntas dos seus lombos, se relaxaram, os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou ao rei e disse aos sábios da Babilônia. E aí ele promete, qualquer que conseguisse esclarecer aquilo, seria honrado e se tornaria o terceiro dominador no reino da Babilônia. Mas onde que eu quero chegar com isso? O que aconteceu ali? Nabucodonosor, ele tinha esse filho, e esse filho assumiu o lugar do pai. Ele tinha um rei muito promissor, apesar de ser na Babilônia, era um reino muito promissor. Amém? E estava tudo na mão dele. E esse homem, ele comete um grande erro. Um dia ele marca uma festa com 1000 convidados. Nessa festa, no meio daquela empolgação, ele se lembra, espera um pouquinho, meu pai trouxe lá de Jerusalém, não é? Do templo, alguns utensílios, era catiçal, era taças de ouro, de prata,
aquilo tudo que era sagrado para uso do Senhor. E ele manda trazer ali, manda o pessoal colocar ali, eles começam naquela hora a usar aquilo. Então eles começam a beber ali. Eles começaram a adorar deuses de pau, de barro, de prato. Babilônia era casa de ídolos mesmo, né? E eles vão dando louvores, adorando a tudo quanto é divindade. Pastor, mas o que isso tem a ver com as nossas vidas? Deus nos fez para ser altar de Deus. Você foi chamado para ser altar de Deus. E muitas vezes nós permitimos que algo parecido como isso acaba acontecendo nas nossas vidas. Como assim, pastor? Deixamos de dar glórias a Deus, graças a Deus, deixamos de glorificar a Deus, e quando menos nós percebemos, estamos dando louvor, muitas vezes, ao pecado, à idolatria, ao Deus de pau, de barro, de bronze. No caso dele, ele quis utilizar ali as peças que eram do altar de Deus. E quantas vezes nós não permitimos de alguma maneira que o inimigo nos use? Mas o que a Bíblia dizia? O Espírito que habita em vós, ele tem o quê? Ele tem ciúmes. Ou seja, Deus está olhando para você o tempo todo, Ele está cuidando o tempo todo da tua vida. Então, seja lá o que você fizer, os cuidados de Deus estão sobre você. Até uma adoração, quando você vai adorar a Deus, Ele não recebe só a tua adoração. O Senhor Deus, Ele olha para você e para a sua adoração. Vou pegar o exemplo aqui na Bíblia, deixa o marcadorzinho. Gênesis capítulo 5. Vamos lá? Gênesis 5 não, capítulo 4, perdão. 4, do 1 ao 5. Amém? O começo nós conhecemos, não é? Adão conheceu Eva, sua mulher, ela concebeu, teve Caim e disse, alcancei do Senhor um varão. E aí teve mais um irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi o quê? Lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos suas ovelhas, a sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Quando Deus não atenta para ele, você já vê mais ou menos como é que estava a vida de Caim, não é verdade? A postura dele após ele ser rejeitado demonstra que ele não era um homem muito tranquilo, era? Você viu que tinha nele alguma coisa que não era tão bom. Mas onde que eu quero chegar? Eles decidiram louvar a Deus. A oferta é um tipo de louvor. Amém? E quando eles vão até Deus, eles entregam a oferta, eu não vi nada demais, apesar das pessoas dizerem várias teorias, que Caim catou algo qualquer e levou. Isso a gente vê o cuidado ali de Abel realmente. Mas era uma oferta, um era lavrador, o outro era o quê? Pastor de ovelhas. O que o Caim ia oferecer para Deus? Ele ia oferecer para Deus como? Ele era lavrador, sim ou não? Então ele tinha que catar algo do quê? Tem um monte de teoria por que Deus não recebeu. Eu acredito que Deus não recebeu por causa que Ele olha primeiro para dentro de nós. Como é que está o meu coração? Como é que está a minha vida? Como que você está na presença de Deus? E quando você não está bem para Deus, por mais que você leve uma grande oferta, você faça algo louvável para Deus. Quando eu falo oferta, não me refiro necessariamente a dinheiro, algo assim, ou para tudo que você fizer, um propósito, uma adoração, amém? Quando você entra na presença de Deus com algum propósito, o Senhor Deus, Ele não olha só para aquilo que você leva para Ele. Porque se Deus olhasse para aquilo que você leva, todo mundo era aceito. Era verdade ou não era? Só que ali diz que Deus não olhou só para a oferta. Ele olhou para quê? Para o Caim e para a sua oferta. Ele atentou para Abel e depois para sua oferta. Pastor, mas isso não quer dizer que Deus recusou? Não quer dizer? Então vamos em Salmo 66, 18. Salmos 66, versículo 18. Amém? Olha só lá o que Davi fala disso. Se eu atender, ou se eu tivesse atendido, se você tiver no passado, ou se um dia eu atender no meu futuro,
ele está dizendo, a iniquidade no meu coração. O que acontece? O Senhor não, automaticamente, Deus não vai me ouvir. Ou seja, Deus não vai receber o que está no meu coração, ou não vai receber aquilo que eu estou oferecendo para Ele. Aí ele diz ali, ó, um pouquinho mais à frente, ó, mas na verdade Deus fez o quê? Me ouviu e atendeu a voz da minha oração, ou seja, ele alcançou, ele chegou onde ele precisava, mas aquele mesmo espírito ciumento, ele vai olhar sempre para aquilo que está diante de Deus, ou seja, ele vai olhar para a minha vida, e como que a minha vida ela está realmente diante de Deus, e às vezes sem perceber nós nos tornamos aquele utensílio que o Beltesazar estava usando, para aquela orgia, para aquela festa pecaminosa, aquela festa idólatra, e às vezes nós fazemos isso, e muitas pessoas às vezes elas carregam coisas na vida delas que desagrada a Deus, que causa ciúme em Deus. O caso lá que nós lemos de Daniel, eu vou continuar lendo para você ver, ele traz então os utensílios de lá, amém? Na mesma hora a mão de Deus passa e escreve. E aí vai um pouquinho à frente, 16, ninguém conseguiu, Daniel 5,16, ninguém conseguiu lá esclarecer para o rei o que era aquilo ali. E aí diz aqui a rainha, quando ela vai até o marido dela, ela fala, ó, eu porém tenho ouvido dizer, ela fala para ele, ele diz, ó, eu porém tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretações e solver dúvidas. E agora se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, ele disse, será vestido de púrpura e terás, hoje em dia não era bom isso, né, irmãos? Hoje em dia terás cadeia de ouro no pescoço, né? E no reino serás o terceiro dominador. Ser vestido de púrpura já não seria agradável hoje, né, irmão? Ficaria algo meio estranho, né? Acho que o Daniel, ele já estava meio prevendo o futuro, ele fala assim, ó, então disse o rei, o Daniel ao rei, na presença do rei, as tuas dádivas ficam para quem? Parece que ele já tinha um pouquinho, né? Ele já sabia como é que ia estar em 2020, 2025. Ele já recusa a púrpura, recusa os negócios ali. Ele diz assim, ó, fiquem contigo, dá os teus presentes a outro, todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. 18. E o rei Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória, a magnificência. 19. E por causa da grandeza que lhes deu, todos os povos, nações, línguas tremiam, temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria dava vida, a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram ele comer erva como bois pelo orvalho do céu, seu corpo foi molhado, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constitui sobre eles. 22, olha agora. E tu, seu filho, Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Ou seja, aquele moço que fez aquela festa, ele sabia o que Deus era, como Deus ele era poderoso. Ele sabia que ele não deveria tocar nos utensílios de Deus, ele jamais deveria pegar algo que era de Deus e levar diante daquelas idolatrias que eles tinham. Amém? Mas naquela empolgação, naquela festa, ele ultrapassa, ele vai além. E quando ele faz isso, aquela mão, olha o que diz depois, 23. E se levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, todos os teus caminhos. O que ele fez, igreja? A ele não
ou seja, ele desprezou a Deus. E quando nós desprezamos a Deus, quando nós sabemos quem é Deus, e às vezes as coisas começam a melhorar para a gente vai se esquecendo quem é Deus. Nos esquecemos que precisamos de Deus. Quando as coisas começam a dar certo, a vida ela começa a se encaixar, não é? Do jeito que você queria. Às vezes nós somos tentados a esquecer. Os amigos vão se aproximando, pessoas vão surgindo, cada um às vezes tem uma ideia, alguns têm sempre uma teoria sobre Deus para você. Eu fico olhando hoje, um monte de pecador ensina sobre Deus. Como é que um pecador que não conhece a Deus pode ensinar sobre Deus? Quando fala em Xuxa, como é que Xuxa pode falar sobre Deus? O que a Xuxa entende de Deus? Mas a Xuxa doutrina alguns crentes, é verdade ou não é? Tem gente que segue, a Xuxa falou isso. O artista tal disse tal coisa, então aquilo que o artista falou, ele bate palma. O pregador tal, ele diz que é desse jeito. Mas, irmão, o que a Bíblia diz? O Espírito tem ciúme de mim, eu não tenho que ouvir o pregador, eu tenho que ouvir Jesus. Se o pregador não está falando de Jesus, não serve. Mas é interessante isso, não é verdade? É como, por exemplo, alguém chegar e ensinar um pedreiro a trabalhar, ensinar, por exemplo, um médico a fazer a cirurgia. Você vai lá fazer a cirurgia e você fala, não, doutor, não quero que o senhor corta desse jeito. Você já pensou? Ele vai falar para você, faz. Um dia eu fui no culto de um pastor, me chamou para ir pregar. Eu fui, chegou lá, ele chamou no escritório e falou assim, pastor, eu queria que você fizesse isso, isso e aquilo. Eu olhei para a cara dele, ouvi, depois eu falei assim, faz assim, faz você mesmo. Ele olhou para mim sério. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, eu vim aqui para fazer o que Deus me manda, não fazer o que você quer. Fazer o que você quer, você sabe fazer, você vai lá e faz. É verdade ou não é? Quando alguém vem na minha igreja pregar e pergunta, o que você quer que eu faça aqui, pastor? Eu quero que você faça o culto. Agora, como você vai fazer, é problema dele. É verdade ou não é? Se for para fazer o que eu quero, eu mesmo faço. Quando o pastor Joel veio aqui, eu falei para ele, perguntei, o que o senhor quer que eu faça? Que hora que você quer que termine? Eu falei, pastor, sou seu amigo, eu vou falar a verdade. Se for para fazer aquilo que eu quero, eu vou lá e faço. O senhor fica aqui e assiste. E é verdade. Então ele tem que vir para fazer o que Deus manda ele fazer. É verdade ou não é? Mas aí aparecem pecadores. Os pecadores vêm e ensinam. Ele diz, olha, eu acho que é assim, porque Deus é desse jeito. E eles não vão lá ouvir o que Deus acha. E aí o que acontece? O que aconteceu com esse homem? As pessoas sabem quem é Deus, elas conhecem o Deus poderoso, mas não dá louvor a Ele. Às vezes dá louvor àquele que despreza a Deus. Às vezes atenta mais para o pecado do que para o Senhor que é santo. E aí no 24 acontecem as consequências, olha só. Então dele foi enviada aquela parte da mão, a qual escreveu essa escritura. 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. O que ele escreveu, igreja? Mene, mene, tekel e parsim. Olha a revelação dela agora. E esta interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e fez o quê? Quando Deus ele olha e vê que a gente não está caminhando nos propósitos dele, qual que é o propósito de Deus ter a gente? Não faz mais sentido. Concorda comigo? Um dia Deus me chama, ele fala, olha, eu quero que você pregue. E eu não prego mais, eu faço o que as pessoas pedem. Para que Deus precisa que eu esteja pregando? Ele não precisa que eu pregue mais, ele precisa que alguém que vai fazer o que ele quer venha pregar. É verdade ou não é? Seria mais ou menos como se você tivesse um restaurante, e o dono daquele restaurante contratasse você fosse o cozinheiro de lá. E aí ele chegasse para você e falasse assim, olha, eu queria que você cozinhasse tal prato. Aí você vira para ele e fala assim, não, eu não quero fazer esse aí, eu quero fazer outro. Ele fala, você faz lá, não sei, um frango, caipira, né? Mas daí você chega e fala para ele, não, eu quero fazer lasanha. O que ele faz? Ele vai lá comprar mussarela para fazer a lasanha, não é verdade? Tá bom que é. O que vai acontecer comigo? Ele vai falar, meu amigo, então você vai achar outro lugar para cozinhar. Aqui você vai ter que fazer o quê? Com Deus é a mesma coisa. Se eu não servir, não pregar o que Deus espera de mim,
para que ele vai querer que eu esteja na presença? Ele vai me descartar. É verdade ou não é? Então chega um momento que às vezes Deus olha para a gente não está mais fazendo o que Ele pede. E aí às vezes a gente até vem, a gente traz a oferta, às vezes a gente até dá louvor a Deus. Mas e aquela conduta de vida? E a maneira que eu estou vivendo? O que eu estou vivendo realmente? O que eu estou vivendo realmente? Talvez não esteja causando ciúme no Espírito que habita em nós? Por quê? Porque talvez eu esteja sendo usado por Deus, mas talvez como aqueles utensílios, de vez em quando o inimigo usa também, não é? E aí você pode levar onde você quiser, como você entender. Às vezes o inimigo nos usa para contender, para discutir. Tem gente que vive nos lugares só contenda, briga com todo mundo. É verdade ou não é? Está dirigindo, xinga um, xinga o outro. Você quer ver se o homem é santo, leva ele para dirigir. Chega no trânsito, leva ele lá em São Paulo lá para ele andar lá. Já volta, você fala, se é de Deus, é do diabo. Já aparece rapidinho. É verdade, não é? 20 minutos no trânsito, você já sabe o que é. Mas é verdade. Xinga, não é? Se reclama. Às vezes você está do lado, você vê a pessoa e grita como xinga. Aí chega ali na igreja, não é? Põe um uniformezinho, não sei se for um obreiro, se for o pastor, não é? Às vezes é o membro, aí quando chega na porta da igreja, né? Paz do Senhor, minha irmã, paz do Senhor, meu irmão. Dá aquele abraço, né? Paz. Que paz. Ele estava xingando o outro de demônio lá atrás, mandando outro para o quinto dos infernos, amaldiçoando, né? Ah, não, mas agora eu estou dentro da igreja. Só que quando ele olha para mim, não tem aquilo ali, ele não recebe a minha adoração, ele não recebe o meu tipo de conduta. O que vai acontecer? Eu vou ser descartado. Deus contou o reino dele e deu cabo. Olha o que diz depois. Tekel, pesado foste e foste achado em quê? Em falta. Ou seja, Deus não nos chamou só para poder nos abençoar, que nem alguns pensam assim, eu quero ser feliz nesse mundo. Pessoas casam, descasam, bebem, fumam, não é? Se prostituem, as pessoas mentem, enganam, compram, não pagam, e falam ainda, se me cobrar, eu não pago mesmo, agora você não vai receber mais. Crente é terrível quando fala isso, né, irmão? Uma vez um falou, que a pessoa virou para ele e falou assim, se você me cobrar, eu não vou te pagar. E ela falou, então eu não vou cobrar, ficou com medo. Passou um ano, não cobrou e não pagou também. Ela falou, já que não vou receber mesmo, então vou tentar cobrar pelo menos, né? Ela foi e cobrou. Aí a pessoa, quando cobrou, falou, eu ia te pagar, mas porque você me cobrou agora, eu não te pago mais. Aí ela falou para mim, eu falei, mas ela já não tinha pagado você mesmo, você não tinha sido pago antes, ela não ia pagar nunca. Ela só arrumou a desculpa, não é verdade? Às vezes é desse jeito. Mas aí a gente está sendo pesado, pastor, mas Deus me abençoa, tudo está dando certo, está nada, irmão. Aquele homem, ele estava numa festa, o banquete estava correndo, o povo bebendo ali, se prostituindo, dando louvor à idolatria, parecia a festa do ano, era uma festa para 1000 pessoas. Eles estavam aproveitando o que tinha de bom. Mal sabia ele, não foi que escreveu na parede, foi a visão dele. A mão não ficou visível para todo mundo, mas ele viu naquela hora a mãozinha escrevendo lá. Aquilo naquela hora, a Bíblia diz que relaxou ali os lombos dele, né? O corpo dele naquela hora, daquele lá, quando você passa um medo, você sente até um mal-estar, né, irmão? Parece até um desarranjo no cidadão naquela hora, né? Aí diz a Bíblia que começa a bater o joelhinho um no outro, começa a ficar trêmulo, e ele tentando entender o que era aquilo ali. Aquele momento estava sendo decretado o quê? O fim dele. Deus estava pesando ele. A gente nunca sabe, irmãos, quando Deus está nos pesando. E aí eu apareço diante dele, eu vou até ele, mas quando eu chego na presença dele, ele diz, você foi achado em quê? Em falta. Pastor, mas que mal tem então eu ir lá e viver a minha vida, como eu falei, comecei a falar e parei. As pessoas imaginam que Deus te chamou para você viver o que esse mundo vive, as coisas desse mundo. Beber, fumar, se prostituir, não é? E a pessoa pensa, Deus só quer a tua felicidade, como se isso fosse felicidade. Não. Ele diz que na presença dele, lembra sempre disso, na presença dele, a abundância de quê?
Então a alegria que Ele quer que eu tenha, Ele quer que eu tenha, tem que vir de onde? Porque se eu for amigo do mundo, eu já sou o quê? Conseguiu entender? Não tem como eu ser amigo do mundo e eu continuar sendo amigo de Deus. E às vezes as pessoas imaginam isso. Como é que então eu posso viver tudo que eu quero, festar, viver todo tipo que eu quero de viver aí fora, e eu vou chegar na presença dEle? Deus me ama e Ele quer a minha felicidade. Irmão, tem alguma coisa errada nisso. É verdade ou não é? Tem alguma coisa errada ali, a conta não vai fechar. Não vai dar certo isso. Na hora que chegar o julgamento final, eu não consigo acreditar que Deus vai falar, servo bom e fiel, não é? Entra no meu gozo, por quê? Porque você bebeu até cair, você fumou até não aguentar mais, você destruiu teu rim, teu pâncreas, baço, você tossiu igual um condenado, tanto pigarro na garganta, não é? Usou o tanto de maconha que quis, estão querendo liberar agora ali, né? Ele vai falar assim, agora você entra no descanso do Senhor. Você acha que vai ser assim? Aí vai fazer igual a gente vê no mundo hoje, tudo invertido, né, irmão? Aí vem aquele que só orou a vida toda, que buscou a Deus. Aí Deus fala que você não sabe viver não, né? Que nem diz a canção do outro lá, né? Não sabe viver, então você vai para o inferno agora. Vai ser assim, será? Não, irmão, claro que não. Pelo amor de Deus, então eu tenho que entender, eu estou sendo pesado. Você está sendo pesado. O Espírito que você está, que está te observando, está cuidando de você, diz a Bíblia que Ele tem ciúme da tua vida. Então Ele está observando, como é que você está vivendo? O que você está fazendo? Às vezes, lá para o nosso coração, tem coisas que não é de Deus, que é do inimigo. Mágoa, ressentimento, inveja. Às vezes uma inveja. Às vezes você está vendo uma pessoa ali vencer. Puxa, podia ser eu. Não, podia ser ele. E quanto mais gente vencendo, uma hora chega a coisa até que você não espera para a tua vida. Porque você está cercado de gente sendo abençoada, é impossível não chegar a bênção até você. É verdade ou não é? Mas se eu torço para todo mundo ficar na complicação, na destruição, o que vai chegar até mim? Só dificuldade, é verdade ou não é? Irmão, se você torce para a ruína de todo mundo e todo mundo vai mal, como é que você vai poder estar bem no meio de um monte de gente derrotado, lascado na vida? Tem como? Não. Mas se todo mundo estiver bem, ô irmão, tua vida vai bem. É verdade ou não é? Em São Paulo costuma ser aquele movimento, se você vai na Santa Efigênia, tem um monte de comércio. Por que todo mundo vai vender fio, vai vender essas coisas de altar lá? Aí você fala assim, mas tanta loja, será que eles conseguem? Tem para todo mundo, porque quanto mais gente vai lá para buscar, não é assim? Agora você vai lá não sei, um lugar afastado, e você fala, aqui não tem ninguém que faz isso, fica só você lá. Será que vai para frente? Não, porque não vai, sozinho não vai, é igual a brasa tirada da fornalha, você apaga. Então eu tenho que entender que tudo que Deus me chamou para viver, para fazer, eu tenho que fazer na presença dEle com alegria. E aí ele continua dizendo, então pesado foste, e foste achado em falta. 28, Pérez, dividido foi o quê? O teu reino, e deu-se aos medos e aos... Agora olha o que ele diz depois. E mandou Belsassar que vestisse Daniel de púrpura, e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Ele cumpriu o que ele disse que ia fazer, e naquela mesma noite, o que aconteceu com ele? Foi morto, rei dos caldeus, amém? E aí disse, e Dario, o medo, ocupou o reino na idade de que, quanto, irmão? Não entenda errado o que eu vou falar, nada quem tem 60, 50, 30, nada. Só que não era um hábito deles colocarem pessoas naquela idade. A tendência deles era a gente, às vezes você via de 16 anos, 18, não é? De repente eles catam algo providencial, coloca lá uma pessoa de muita idade até, porque foi o que tinha ali, que serviria. Mas não era para ele ter perdido, não era para ele estar morto. Era para ele ter se humilhado debaixo da mão de quem? De Deus. Era para nós ter nos humilhados em alguma situação. Mas o que nós fazemos às vezes, igreja? Nós fazemos o que ele dizia ali. Nós deixamos de ser usados por Deus e começamos a ser usados pelo inimigo. Deixamos de dar louvor para Deus e glorificamos às vezes o inferno. Deixamos de abençoar pessoas, começamos a amaldiçoar um ao outro. Deixamos de ajudar,
para muitas vezes começar em subtrair, seja onde for. E aí que nós começamos a padecer. E aí você olha para a tua vida, você tinha tudo para vencer, você tinha tudo para conquistar, você vê as coisas dando certo para um, para outro, mas aí na sua vida parece que a coisa é de propósito, ela não vai. Ela se amarra de uma forma terrível e você não entende. Às vezes é o próprio Deus está falando, então eu vou passar o que você tem para outro, teu reino vai ser dividido. E o que era para ser bênção na tua vida deixa de ser. O que era para dar certo dá errado, o que era para acontecer de bom começa a virar coisa ruim. Nossas vidas não andam. Você já teve essa sensação às vezes, em alguns momentos? Parece que a coisa está amarrada e se repreende. Mas não adianta você repreender Deus. Quando é o diabo, você amaldiçoa ele sai. Mas quando é Deus que está tratando com a gente, porque a gente está fora do propósito dele. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Certeza? Está tudo certo na tua vida? Está tudo certo. Porque a Bíblia diz que o Espírito ele tem o quê? Ciúmes. Você já conheceu alguém ciumento? Como é que é o ciumento? Ciumento, você está sentado aí na igreja ali, você olha para lá, ele já fala, você está olhando para o irmão. Você nem estava, né, irmão? Você estava distraído, você virou para a parede. Você está olhando para ele, você gostou dele? Assim, ele está bonito hoje? Não é desse jeito? Eu atendi um casal de manhã, eles trabalham com comércio, com público. E aí ele dizia, pastor, mas se eu atendo um, ela diz que eu tô olhando para ela. Se eu faço outra coisa, para tudo ele dizia, para tudo que ele fazia para atender, a mulher estava assim, você olhou para ela que eu vi. Aí eu falei para ela, fica difícil, não é verdade? Como é que você atende alguém no comércio e não consegue olhar para a pessoa? É o ciumento. Mas vamos olhar, a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, ele é o quê? Agora você coloca, não sei como é que é a intensidade do Espírito de Deus, deve ser muito. Como é que Deus é com você então? Quando você pensa já na mente, ele falou assim, só na tua mente você pensar, o que aconteceu? Parece umas mulheres que tem por aí, né, irmão? Só o cara pensa, já tá. Você está pensando em quê, né? Outro dia tinha um que falou assim, não sei como é que foi ali. Me mandaram um meme outro dia de alguém falando lá que tinha que olhar a Natasha. Quem é a Natasha? Era olhar a Natasha dos juros, né? Que Natasha, né? Já estava assim, né? Que Natasha? Tem gente que é desse jeito, né? Agora você começa a imaginar como é que é Deus, irmão, na tua vida. Quando você está ali pensando no mundo, né? Vou fazer tal coisa, eu estou falando já para você, você vai? Você vai? Eu tenho que tomar cuidado, ele está dizendo ali, irmãos, esse homem perdeu tudo que tinha. Por que ele perdeu? Porque ele, em vez de se humilhar diante de Deus, ele colocou o que era para a glória de Deus a uso do diabo, ou da idolatria, do pecado, ou de coisas ruins. Pastor, ciúme é ruim? A Bíblia diz que até o Espírito de Deus tem, deve ser bom, não é? Nunca vi falar que o diabo tem ciúme de alguma coisa, não. O diabo, ele deixa você vir para a igreja, ele fala, eu pego ele amanhã. Amanhã eu pego ele na internet de novo. Aí você fala, mas eu vou na igreja. Eu falo, mas vem aqui também. Não é verdade? O diabo, ele aproveita. O diabo não se importa de você ter de vez em quando ali um romance com Jesus. Só que Jesus já não. Jesus, ele não aceita você de qualquer jeito. Ou você é inteiro dele, ou você não é. Ele não aceita. Então, quando você vai até ele olha como ele olhou para Caim e Abel. Ele olha e fala, espera um pouquinho, a oferta dele pode ser até boa, mas a conduta que ele tem não é. Então o que Deus faz? Ele não atenta para mim e nem para minha oferta. Pastor, o que eu tenho que aprender a fazer? A Bíblia diz para se humilhar, só que se humilhar diante de Deus não é como a humilhação dos homens que pisam em você, que te humilha. Não, é reconhecer que o preciso é de Deus. Pastor, o mundo pode ser muito atraente, pode. Mas o meu lugar é onde? Com Jesus. O mundo pode ter muita coisa para me oferecer, mas o que eu preciso está nele. Então eu tenho que viver uma vida de escolhas. A Bíblia diz que quando você é de Jesus, você vive uma vida do quê? Renúncia. O que é renunciar, igreja? Abrir mão. Outro dia um falou para mim assim, pastor, você acha que quem usa, como é que é o nome desse negócio? Tatuagem está errado?
Eu falei, eu acho que está. Ele falou assim, o senhor nunca vai ganhar aqueles tatuados lá. Eu falei, talvez vou. Não, pastor, eles gostam de quem tem tatuagem. Legal. Eu nunca vi falar que Jesus fumou maconha, usou droga, Jesus fez umas tatuagens no corpo dele para ganhar aquele povo. Eu não vi Jesus indo pescar. Você viu Jesus indo pescar para ganhar o pescador? Vocês viram? Aí ele falou para mim assim, mas Jesus foi lá naquele casamento, lá no bebeu vinho. Eu falei, onde que ele vê que bebeu vinho, né? Diz que Jesus estava lá. Eles usam isso para falar. Irmão, claro que não. A renúncia é isso. Pastor, eu quero... Ele vivia de um jeito, para eu ganhar ele, eu não tenho que ser parecido com ele, porque ele vai ter que renunciar a alguma coisa. Eu tenho que ser parecido com Jesus. Amém? E todo mundo vai ter que renunciar a alguma coisa por amor a quem? Por Jesus. Ele tem ciúme de você. Algumas pessoas não entendem isso. Você está entendendo? Então, quando você anda com Deus, Deus ele quer o seu louvor totalmente virado para Ele. Mateus, para terminar, vamos lá? Mateus capítulo 23, versículo 12. Já estou terminando já, tá bom, irmãos? Mateus 23, 12. Acharam? Mateus 23, 12. E o que a si mesmo se exaltar, o que acontece? E às vezes a gente faz isso, não faz? Né? A gente consegue alguma coisinha, a gente já começa a agir diferente. Ah, eu sou bom, eu faço, acontece. Engano. Tudo é de Deus. Tem pastor que ele faz uma oração, acontece uma cura, ele fala, não, eu tenho esse dom de cura, eu faço, e acontece. Não faz nada. Ah, porque Deus, eu sou muito usado. Deus te usa. Mas Ele usa também o jumento. Não usa? Ô pastor, mas se não tiver o jumento ali, Ele diz que as pedras adorariam Ele. Jesus arranca louvor das pedras. Ele não precisa da gente. Então, quando alguma coisa dá certo na minha vida, eu tenho que entender que é emprestado aquilo. É verdade ou não é? Missionário, olha que homem usado por Deus. Eu nunca vi um missionário se exaltando. Ele sempre ensina para a gente, tudo aquilo ali é emprestado. Vem de quem? De Jesus. Não foi Ele que morreu no Calvário, não foi Ele que deu a vida por nós, então aquilo não é dele. É de Jesus. Ele usa bem o que Jesus deu para ele. Não é verdade? Mas quantas vezes a gente começa a achar, não, eu fui promovido lá. Às vezes a oração não é minha, às vezes a oração dos outros, né? Estão pedindo pela minha vida e dá certo. E aí eu começo a me exaltar. Aí um dia eu perco tudo. Por que eu perdi tudo? Porque eu fui pesado e fui achado em falta. E o que eu tinha às vezes é entregue para outros. Que você até fala, puxa, ele vai e eu não consigo, ele é promovido, eu não sou, na vida dele dá certo, na minha não dá. Por que ela está tão feliz, alegre e eu estou tão triste, né? Ela tem mais do que eu, tenho menos. Por isso. Porque aquilo que eu estou sendo pesado, eu estou sendo achado em falta. E último versículo, Tiago mesmo, capítulo 4 e 5. Capítulo 4, versículo 4 e 5. Amém? Não, Tiago não, faz o seguinte, vai lá em 1 Pedro 6, 5, vai ser melhor. Já vou terminar aqui, tá bom, irmãos? Eu vou orar pelos aniversariantes daqui a pouquinho, tá? 1 de Pedro 6, 5. 5, 6, então inverte. Cabeça meio... Pastor erra também. É que eu nem ia usar esse versículo aí, ia usar outro. Acharam? Humilhai-vos aonde? Debaixo da potente mão, para que ao seu tempo ele faz o quê? Então, se eu quero ser exaltado, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Ele aceite o que vem até Ele. O que eu tenho que fazer? Me humilhar diante de Deus, debaixo da potente mão de Deus,
Pastor, eu me humilhei agora, vai acontecer? Aí ele diz ali, ó, para que ao seu existe um tempo de Deus. Se eu me humilhar no devido tempo, Ele vai me exaltar. Diga graças a Deus. Pastor, talvez seja hoje, talvez seja amanhã, talvez seja mais para frente, mas se Ele falou, Ele vai. Diga graças a Deus. Vamos orar então? Coloque-se de pé. Isso. Feche os olhinhos agora. Eleva seu pensamento até Jesus. E de olhos fechados, com o coração aberto para Jesus. Meu Deus, nós estamos agora na Tua presença, Pai. Antes de subir aqui, meu Deus, eu recebi um pedido de oração, Pai. Meu Deus, a irmã Neuza pediu que orasse por ela, Pai. Para que ela saísse de uma adversidade. E juntamente com a Tua igreja agora, Pai, eu faço uma oração por ela. Eu peço que o Teu Espírito Santo vá até ela agora, Pai. E visite ela no leito do hospital. Tire ela agora, Jesus, daquele momento, daquele sofrimento, daquela adversidade, daquele momento difícil. Meu Deus, nós por nós mesmos não somos capazes de nada. Mas sabemos que o Senhor tem todo o poder. Então que o mesmo poder, Pai, que desencurvou aquela mulher no templo, que esse mesmo poder vai lá e toque na vida dela agora, ela fique completamente curada. É o que eu peço junto com a Tua igreja, Pai. E eu peço também que assim aconteça na vida de todos que aqui estão, Pai. Que o Teu poder comece a tocar a vida deles. Que a Tua unção, meu Deus, visite cada um que aqui está. Vai pedindo a Jesus agora: Jesus, toque na minha vida. Jesus, toca na minha vida agora. Talvez de alguma forma você tenha sentido que a tua vida não está indo como deveria. Não tem dado certo como você esperava. Talvez estamos sendo pesados, estamos sendo achados em falta. Talvez aquele espírito que tem ciúmes de nós, ele tem olhado para nós e ele não tem encontrado em nós um coração inteiro, um coração voltado exatamente para Deus. Oh, visita, Senhor. Alguém está orando agora, Pai. Alguém está dizendo: Jesus, muda a minha história, muda a minha vida, Jesus. Pede agora, meu irmão, pede agora, minha irmã. Se humilhar diante de Deus é fechar os olhinhos muitas vezes e falar para Ele: Jesus, eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, Pai. Tem gente que tem enfrentado, Jesus, tantas lutas dentro de casa e não sabe, meu Pai, como lidar. Mas agora Ele está dizendo: Jesus, me ajuda, porque se o Senhor me ajudar, minha história vai mudar. E quando você falar com Ele, você pedir, você invocar a Deus, a presença dEle vai te tomar. E o poder de Deus, Ele vai trabalhar na tua vida. Oh, aleluia, Senhor. Salamanorena lamama macherere kovare cantarina lamama machiriri charana lamachere. Vem agora com o teu poder, Senhor. Vai transformando agora essa vida, a história dessa pessoa, essa pessoa que está clamando, que está invocando o teu santo nome, Pai. Ah, trabalha sobre ela, Jesus, trabalha sobre ele, Pai. Que o teu poder, Jesus, que ele alcance cada pessoa que está te invocando. Faz uma oração a Deus agora. Talvez em alguma coisa na tua vida você tenha sido achado em falta pelo Senhor. Talvez quando você entra para orar, a acusação tem vindo, um pensamento errado, um pecado em oculto. Mas coloca diante dele agora, fala para ele: Jesus, eu quero andar na tua presença, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero viver, Jesus, aquilo que o Senhor tem para mim. Oh, aleluia, Pai. Vai abençoando o teu povo agora, Pai. Vai abençoando cada área dessa vida que está clamando. Faz o teu poder, meu Deus, alcançar essa dona de casa, Pai. Esse homem, meu Deus, desempregado. Aquela pessoa, meu Deus, que está talvez enfrentando o pior momento de sua vida. Talvez depressivo. Talvez, meu Deus, sem esperança, inquieto.
Essa pessoa, Pai, que talvez está sofrendo por causa de um sentimento dentro dela, um sentimento errado, um sentimento que não é bom, por causa de uma mágoa, de um rancor, de um ódio, e algo que se arrasta às vezes por 10, 15, 20, 30 anos, Deus. Mas ela está na tua presença agora, Jesus. Ela está dizendo: Jesus, arranque isso de mim. Fala para Ele: Jesus, muda a minha história, muda a minha vida. Fala para Ele: Deus, eu não quero ser achado em falta quando eu for pesado pela tua palavra.